Bom dia. Iniciamos mais uma correção, de química. Essa é a 7ª lista de atividades, E as expectativas de aprendizagem são compreender substâncias puras e compostas, compreender misturas homogêneas e heterogêneas, Então, esse é o objetivo dessas atividades. Então, exercício 1. Analise as informações a seguir. Durante séculos, filósofos e alquimistas acreditaram que a matéria era constituída de 4 elementos fundamentais: terra, água, ar e fogo. Hoje, contudo, reconhecemos a existência de muito mais do que 4 elementos e alcançamos uma compreensão mais aprofundada sobre o que de fato são água, ar, terra e fogo. Sobre esse assunto, são feitas as seguintes afirmativas. Então, marque V para verdadeira e F para falsa. Primeira, a água é uma substância simples? Falsa. O que é uma substância simples? Quando ela é formada pelo mesmo elemento. Então, a molécula da água é o H2O. Nós temos hidrogênio e oxigênio. São elementos diferentes, então são substâncias compostas. Segundo, o ar é uma solução verdadeira, pois o ar é uma solução formada basicamente pelos gases nitrogênio e oxigênio. Terceira, a Terra é uma mistura heterogênea? Verdadeira, pois apresenta mais de uma fase visível aos olhos. Então, homogênea é quando tem uma única fase, heterogênea é mais de uma fase. Quarta, o fogo é uma reação redox endotérmica? Bem, fogo está relacionado com a combustão. Combustão é queima. Se é queima, libera calor. Se libera, não é endotérmico, é isotérmico, por isso falso. No segundo, classifique as misturas em azeotrópica ou eutética. Bem, quando a gente tem uma substância pura, a diferença de uma substância pura e mistura. Substância pura. Durante a mudança de estado, a temperatura é constante, Então, o que é constante? Igual aqui, que é a fusão, a passagem do sólido para o líquido. Então, fusão. Aqui a temperatura é constante, é igual. Só que aqui, que é a ebulição, a temperatura é diferente. Então, aqui não é uma substância pura, é uma mistura. Como a temperatura de ebulição, que é diferente, então, na primeira, é uma mistura azeotrópica, Azeotrópica, pois a temperatura de ebulição não é constante, tá vendo? Tá subindo a curvinha, não se mantém na mesma temperatura. Já a segunda, também é uma mistura, Só que aqui, o intervalo da fusão que não tem temperatura constante. Tá vendo que na ebulição é constante, Durante a passagem do líquido para o gás tem a mesma temperatura, o mesmo ponto. Só que aqui do sólido para o líquido está subindo, Então aqui nós temos uma mistura eutética. Número 3. Um recipiente A contém um líquido incolor que, após aquecimento até secura, deixa um resíduo branco. Um recipiente B contém uma substância líquida azulada, transparente e uma substância escura depositada. A substância líquida contida no recipiente B foi transferida para um recipiente C, que após o aquecimento deixa um resíduo azulado. Assinale a alternativa que classifica corretamente a substância A, B e C. Bem, então primeiro, substância A é um líquido incolor, Então nós temos uma mistura homogênea. Depois, nós temos o B, uma substância azulada, transparente e uma substância escura, duas, Então é uma mistura heterogênea, Heterogênea mais de uma fase. E a substância C, após o aquecimento, deixa um resíduo azulado. Então, um resíduo só, homogêneo. Então, letra A, alternativa correta. Então, 3, letra A. 4. Vamos classificar a substância em simples ou composta. Como eu falei no início lá do exercício, simples formada pelo mesmo elemento.
Então, primeiro aqui é o O3. O3 só tem 3 O, tudo O, então ele é simples. Depois, I2 é só o elemento iodo, I2, então ele é simples. Depois, o cobre é só o cobre, Cu, então ele também é simples. Depois, H2S, né? É de elementos diferentes, é o H e o S, então ela é composta. SiO2, SiO2, Si e O são elementos diferentes, composta. CD, né, o cádmio, é uma substância simples. ZnO, Zn e O, elementos diferentes, então substância composta. Depois, Pn, né? Primeira maiúscula, segunda minúscula, é o mesmo elemento, né? Igual aqui, ó, o cádmio, C maiúsculo, D minúsculo, é um elemento só. O cobre, o C maiúsculo, o minúsculo. Então, substância simples. Número 5 também é para identificar, né? Identifica a quantidade de substância simples e composta. Então, primeiro é a água. A água, ela é composta. Depois é o Hg, ó, primeira maiúscula, segunda minúscula é um elemento só, então é uma substância simples. Hi são elementos diferentes, letra maiúscula, então composta. Fe é F maiúsculo, E minúsculo, um elemento só, simples. CO2, elementos diferentes, compostos. HCl, elementos diferentes, compostos. H2S, elementos diferentes, composto. SO2, composta. CO, composta. NaCl, composta. CH4, composta. CO2, composta. H2SO4, composta. SiO2, composta. H3PO4, composta. O2, simples. AU, simples. AgCl, composta. H2CO3, composta. NH3, elementos diferentes, composta. Então, nós temos, na realidade, são 16 substâncias compostas e 4 simples. Então, nós temos 16 substâncias compostas e 4 substâncias simples. Assim, encerramos mais uma correção da nossa aula de Química.